Olha só essa casa bola, que demais. Ou seja, era para ser um prédio de esferas? Um prédio cheio de esferas, é. Não, olha esse projeto, gente, que diferente. Você que está estudando arquitetura... Aqui é uma cozinha. Gente, os armários também feitos de forma arredondada. Ar-condicionado central. Você tá brincando? Criar algo novo, diferente e que traga novas soluções de arquitetura, de design, de tudo aquilo que a gente gosta. Ah, não acredito, essa janela mais legal que eu já vi, ué. A casa é esse que é o pé direito triplo, né? Bem arredondada. Então meus pais queriam só 2 quartos e uma sala de jantar maior para receber os netos e filhos. Então essa é a sala de jantar. Uau. E a casa toda olha para dentro. Os 2 quartos olham para dentro, a sala de jantar olha para dentro. O que eu tenho reparado aqui é que você tem a vista para o jockey. Um vídeo bem diferente de uma casa completamente inusitada pra gente. Oiê, tudo bem? Vocês estão vendo essa bola aqui? É uma casa. Eu vou te mostrar hoje uma casa bola. Prepare-se para se deliciar com uma arquitetura maravilhosa e inspiradora. Então, antes da gente entrar nessa casa cheia de inspirações, eu quero convidar você para se inscrever no canal. Aí você se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações e você também pode se tornar membro do canal. O que significa ser membro do canal? Você tem acessos aos vídeos exclusivos que eu gravo para você e também você tem acesso a toda essa família Life by Luv que nós estamos sempre juntos, além de você apoiar para eu continuar fazendo aí o canal cada vez melhor. Não é muito legal? Então agora eu vou virar essa câmera e vou entrar nessa casa e a gente vai encontrar com o Eduardo. Olha só essa casa bola, que demais. Eu estou muito curioso porque ele é um projeto que realmente quebrou todos os padrões, né, do que a gente conhece de arquitetura, de casa. E agora, quando a gente chega, já tem algo que a gente já conhece muito, né, que é a campainha. Eduardo! Aí eu vou chamar o Eduardo, que é o arquiteto que criou essa casa realmente para morar. Olha lá a sala do que a gente está vendo. Olá, Eduardo! Salve, salve. Tudo bem? Finalmente lhe conheço. Não é? Me dá aqui um abraço, amigo. E aí? Eu penso numa pessoa curiosa para conhecer esse projeto incrível que você fez da Casa Bola. De quando é esse projeto? Qual ano? Esse aqui é de 80. Olha. 80, e tem uma anterior de 80 aí. Essa foi a primeira Casa Bola que Não, você essa fez? É a segunda. A segunda. É. E o que foi que te inspirou a fazer uma casa bola? Eu queria fazer um apartamento modular que fosse fabricado e colocado em torres, quer dizer, módulos que fossem plug-in, que colocasse numa torre especial para isso, claro. Mas aí o princípio era o objeto mais leve possível. Então nada é mais leve do que uma bola, uma esfera. Uma esfera. Né? Ou seja, era para ser um prédio de esferas? Um prédio cheio de esferas. É. Uau! Gente, eu vou dar aqui uma entradinha para você ver. Olha só essa escada da casa que nós vamos conhecer hoje. Daqui para lá, ela realmente é uma bola. Por onde que nós vamos começar, Eduardo? Porque bom, comecemos pela... As portas são redondas aqui também. Até para fazer a marcenaria arredondada já foi, né, tudo muito específico. Aqui tudo encrenca, mas a ideia é que fosse feito numa fábrica, que se tivesse a coisa modular. Né? A ideia é que ela fosse feita para ser repetida, né? Sim, que fosse modular. Modular. E essa aqui é diferente do sonho, porque essa aqui ela não é uma casa completa dentro de uma esfera, como é a outra que eu fiz lá na Rua Mauri. Essa aqui tem um apoio de parte externa com lavanderia, então eu pude desperdiçar um grande espaço com essa rampa. Né? Essa rampa perde um grande espaço no novo módulo. Bom, poderia porque ter essa lavanderia você fez fora, né? Eu fiz fora, parte de serviço. Aqui é uma cozinha. Uau! E ela tem toda essa textura, não é só que ela é redonda, ela também tem as próprias paredes, elas têm a gente sente o humano dentro dela, né? Que ela tem um toque mais arredondado também em todo o processo de acabamento dela aqui, né? Ó, não são paredes retas, né?
E olha aqui, gente, os armários também feitos de forma arredondada. É muito específico. Olha a janelinha ali, linka com a... Aquela com o escritório. Com o escritório. Olha aqui, gente, os detalhes. Então, quando você fez essa casa, porque você é arquiteto e você fez em 1980 e pouco. Eu fiz em 1980 para os meus pais, porque eu tinha feito a outra como um módulo experimental, uma maquete. A outra é uma maquete 8:10, quer dizer, ela é menor do que tinha que ser. Então, daí quando ficou pronta, meus pais gostaram muito. E queriam uma. E fizemos uma para eles, mas eles depois de pronto não gostaram não. Disseram que era por causa do bairro, que não tinha comércio, mas acho que não gostaram muito da casa. É tipo assim, esse meu filho, ele fez uma casa muito maluca, né? Que a cozinha, naquele tempo tinha cozinha e sala de jantar separada. Né? Deixa eu só mostrar uma coisa antes da gente ir. Olha a maçaneta, que pensamento lindo. Ela é esculpida em madeira, é isso? Muito bonita. E aqui, olha lá, a porta arredondada. Aqui é uma porta também arredondada. Então, meus pais queriam só 2 quartos e uma sala de jantar maior para receber os netos e filhos. Então, essa é a sala de jantar. Uau! Assim, muitas pessoas comparam elas, por exemplo, já te falaram muitas vezes com casa dos Jetsons. Né? Assim. E ainda mais Jetson com os Flintstones. Porque em 1980 os Jetsons eram muito famosos, né, na nossa TV. Acende uma luzinha, tem umas luzes bonitinhas. Deixa eu ver. Olha aqui, gente, tem essas entradas aqui. Será que aqui são as luzes? São. Uau! Nossa, mas ela realmente traz um clima muito gostoso, né, Eduarda? E ela é arredondada, esfera. E o que é aí esse balcão? Só um balcão de apoio? Aqui é um rechô. Para deixar rechô quente. E tem armários, coisa de sala de jantar. Aqui é um ar-condicionado, uma boca. Como assim? Ar-condicionado central. Você tá brincando? Que máximo! Ou seja, você pensou em tudo mesmo. E aí, quando seus pais... A casa já veio mobiliada, né? Já estava já é mobiliada assim, né? Claro, porque como você estava fazendo ela modular, ela já vem pronta com tudo que você pensou. Mas ela era construída em loco ou construída fora e trazida para cá? Não, no sonho seria na fábrica, né? Aqui foi tudo feito em loco, tudo... Ela é uma casa experimental, você chegou a conseguir replicar depois? Never, nunca. Não aceitaram a casa redonda? Eu fui no Japão, ofereci lá e disseram, isso deve ser muito bom no Brasil, porque lá tem muito espaço. E aqui falavam, isso é bom no Japão, porque lá falta espaço. Então eu fui lá, mas... Ou seja, então a ideia de ter uma casa redonda... Aliás, é um sonho muito... Se você procurar na internet casas bola, tem uma tonelada, é uma mais feia que a outra. Assim, por fora, principalmente, é sempre um horror. E de fato, essa aqui também, mesmo a outra, por fora, eu acho feias. Eu acho que interessante é quando ela é o prédio. Então, quando é o prédio, aí a coisa é diferente, porque você tem um elemento vazado entre uma bola e outra. Sim. Então, você cria um prédio imenso, longo e alto, sem fazer paredão. Verdade. Entendeu? Então é um elemento vazado. Ventila. Você pode passar por cima de rua, estrada e tal. E, quer dizer, o sonho seria esse, né? Prédios muito altos. O objetivo era esse, né? Isso. Quando você ainda é, né? Acho que uma hora chega a hora disso. Porque a ideia também... Isso foi feito nos anos hippies. Então era quando a humanidade... pensava um pouco, a juventude pensava um pouco em não ter coisas, né? Em diminuir coisas. Em vez do mundo virou yuppie, mudou. Mudou, né? Mudou. Olha a janela. Aqui é um escritório. Um home office. Olha, e já toda a marcenaria feita, já pensada. Tudo aqui mesmo, montei uma marcenaria aqui. Não acredito, essa janela mais legal que eu já vi, ué. Você criou o desenho dela todinho? Foi meio necessidade do... Olha que legal o jeito de fechar a janela. Pode fechar. Muito bacana. Assim. E aqui é muito bacana que você trabalha aqui e você chega... Olha lá, gente, os detalhes. E aí conversa com a cozinha. Eu tô com fome, a gente chega aqui na cozinha, vem uma coisa... Perfeito. Agora, uma coisa que eu tenho reparado aqui é que você tem a vista para o Jockey. Daqui, né? Uma vista incrível da cidade de São Paulo. E a gente vai primeiro para baixo ou para cima? Vamos para baixo. Então vamos. Mais olha bonito. essa escada, gente.
A escada em si já é uma obra de arte, hein, Eduardo? A rampa, né? A rampa, né? É. Desculpa, eu falei escada o tempo todo, gente, é rampa, agora que eu estou vindo aqui. A rampa, ela é uma obra de arte já, né? Eu acho Aliás... que o ponto alto da casa é esse que é o pé direito triplo, né? Uhum. E que gasta bastante espaço, mas é o... Uhum. E ela toda aqui com um corrimão de madeira. E assim, você, pelo que eu estou vendo, sempre foi um arquiteto fora da caixa, quebrando os padrões, até sim. pela sua obra que eu conheço lá de Pernambuco, né, que é lindíssima também. Você tem essa característica de pensar fora da caixa, né? É. Olha aqui, todos esses detalhes. Que sofá bonito, hein? Esse sofá tá muito Aqui bonito. também tem umas luzinhas bonitinhas. Onde fica as luzes, ó. Essa ideia é boa, porque quando não tem parede no teto, você coloca a lâmpada já que é baixinho, né? Ali é uma biblioteca, né? Que agora está tudo vazio. Você chegou algum tempo a morar nessa casa? Eu morei 4 anos. Ah, é? Mas é muito silencioso aqui, eu não gosto. Eu moro lá na Rua Mauri Faria Lima. No meio da bagunça, né? E aqui é uma sala ótima para você reunir. Então, imagina, gente, aqui cheio de livros. Que lindo que fica. Os móveis você desenhou também na época? Ah, sim. Uhum. E até as luminárias também ali, elas já estão com a fiação embaixo? Elas já acendem. Acende por baixo? Aqui é tudo escondido. Uau, que legal. Não, olha esse projeto, gente, que diferente. Você que está estudando arquitetura, você já deve ter visto essa obra em algum lugar, de alguma forma, porque ela é uma obra bem famosa, né? Bem conhecida. Cada detalhe aqui você não tem como não ter desenhado. Isso aqui não faz parte do projeto original, essa saída aqui, porque antes era tudo fechado. Aqui era uma grande mesa, que meus pais queriam uma casa que ficasse fechada em relação à poeira e tal. Então era uma casa bem compacta. E aqui já era o jardim. Mas depois meus filhos moraram aqui também. E aqui tem toda a parte de serviço. É isso que trouxe para ela um pouco mais de espaço para você fazer a rampa, né? Isso, que eu tinha aqui lavanderia e tinha um apartamento de serviço, que era um casarão aqui, mas depois mudou, virou uma churrascaria. A gente já quer morar nesse apartamento de serviço, com essas portas de vidro e com essa Quer dizer, não, isso foi modificado. pastilha, Antes era uma casa inteira uma casa de caseiro, né? Era uma família que morava aqui. Mas depois modificamos e fizemos uma área de lazer com churrasqueira, né? Isso. E a área de serviço está lá e continua enorme. E olha daqui, gente, você vê a casa redonda. Essa casa ao lado é do meu irmão. É mesmo? Ele mora ali? Mora aí. Olha que bacana. Quero visitar ele lá um dia, hein? Ele vai gostar, ele gosta. Vai, né? Ele é arquiteto também, não? Não. E você que fez o projeto da casa? Foi, na verdade eu ia fazer uma bola lá embaixo. Então no momento hoje ela atrapalha um pouco a minha vista. Mas quando eu fui fazer para ele disse que não queria bola, ele queria uma caixa e bem alta para ninguém atrapalhar a vista dele. Como ele era o cliente, eu tive que atender o cliente. Atrapalhou a sua obra. Mas eu ia fazer uma bola lá embaixo, até tem toda a estrutura. São 4 colunas e umas mãos assim. E ela ia girar. Mas lá embaixo ele não atrapalhava. Então essa aqui eu virei para olhar por cima daquela. Então toda essa parte aqui não existia no E essa escolha original. de usar o piso assim todo vazado? É coisa de transparência. Quando tem gente que morou aqui que botou tapete aqui. Sim. Fica... Porque assim você Cachorro consegue... também não anda aqui, né? Exato. E você vai vendo assim a vegetação, né? Que vai crescendo. E aí, gente, o que vocês estão achando dessa casa bola que eu estou mostrando para vocês? Olha. Realmente um projeto muito diferente. Eu acho que o que me agrada quando eu vejo esses projetos é a cabeça que pensou algo diferente, sabe? Isso é o que mais, principalmente nesse momento que você estava de experimentação, né? Então, em termos de arquitetura, de teoria de arquitetura, no tempo, aqui é uma colagem da arquitetura modernista, que é concreto aparente, tijolo à vista. Depois, ali é ali é uma coluna lembrando
seria em relação ao pós-moderno, que era no pós-moderno você fazia referências ao clássico. E aqui seria o futurista, né? E além do high-tech, que seria essa... É uma mistura de uma estilos. mistura de então. estilos. E ela é toda de fibra de vidro? Nada. É tudo cimento celular, não tem nada de Cimento fibra. celular? Não, perdão, é argamassa armada. Argamassa armada. É uma estrutura metálica com argamassa armada. Um vídeo bem diferente de uma casa completamente inusitada pra gente. Olha, a vista de São Paulo lá. A casa do seu irmão deve ser muito legal também, hein, pra gente mostrar. Já vou ligar pra ele. Olha aqui. Muito interessante a casa. E a rampa aqui, olha, bem... E é um terreno que ela combinou muito com esse terreno, né? Eu fui escolhida para isso, na verdade. Meus pais queriam uma casa para lá, onde eles moravam, e justamente eu escolhi o terreno inclinado, porque não fazia sentido botar uma bola e ter que subir. E aí eles não gostaram do bairro mesmo, porque era muito sem comércio e tal, naquele tempo. E você colocou uma instalação, é uma pintura? Não, é uma... Ali é uma folha de café, que graças ao meu avô, que foi o rei do café. Ah, é? Ele era um imigrante, o Lunardelli, que virou o rei do café. Então a gente fez uma homenagem para ele. Uma homenagem a ele, porque essa casa era da filha dele, né? E olha lá, toda aquela vista que a gente tem é porque é tudo de vidro que a gente vê. Realmente é um projeto muito bacana, Eduardo. Vamos ver o último andar? Vamos. Quer dizer que nós vamos lá em cima agora, Eduardo? Isso, são 3 quartos lá. Ah, tem 3 quartos? Gente, então eu vou gravar vocês subindo aqui comigo, só para vocês verem, irem vendo o astral que é, tanto para cima quanto para baixo, olha. Realmente essa rampa é uma obra de arte. E a casa toda olha para dentro, os 2 quartos olham para dentro, a sala de jantar olha para dentro. Era tudo como se aqui fosse um pátio interno, né? Muito interessante mesmo, tá vendo, gente? Ali é a janela do quarto, que daí na verdade vê essa janela grande. E ela, quando é quente, ela tem uma boa ventilação? Tem uma ventilação ótima. Que ela abre por aqui, né? Ó, essas maçanetas lindas aqui. E ela é boa que já é uma academia, né? Que já vai fazer então, aqui já tem um quarto e o quarto dá para dentro da casa. Né? Ah, certo. Como se fosse um pátio interno. Olha que bonita essa claraboia com essa janela diferente aí também, né? Olha aqui o quarto. Tudo redondinho, com a cama já planejada, né? Na casa original, eram 2 quartos só, um quarto do casal e um quarto de vestir. Eram 2 quartos pequenos, meus pais sempre foram muito econômicos e modestos, relativamente, então... Esse aqui é o quarto de solteiro. O outro de casal foi mudado. Ah, foi mudado para virar. E aqui tem umas coisas que arquiteto, se olhar, isso aqui não é original, isso aqui foi feito alguém depois. Que fez essas coisas mal feitas aqui. Olha aqui também, eu achei muito interessante o jeito de você fazer as prateleiras, já convidando para colocar e ela não interfere. Aqui no caso ela fica toda branquinha. E os armários que vão seguindo. É uma casa realmente que é uma experiência, né? Ao ar-condicionado. Vai dizer se não é o ar-condicionado mais legal que a gente já viu. E aqui tem o banheiro. Eles são todos suítes? São. Olha aqui. Vamos ver como é que é o box. Olha que essa estrutura aqui para segurar o box. O que é essa estrutura de ferro? É para segurar mesmo o box? Não, isso aqui, esses vidros aí foram também posteriores. Antes era uma cortina só que estava nisso. Cortina, claro. Então aqui era a cortininha. E o box você ainda vê lá lateral. Depois fizeram esse. Muito legal. Os mesmos que fizeram esses móveis. Aqui é a mesma coisa. É uma réplica do outro lado, né? Tem falta a mesa aqui, que alguém modificou e quis uma poltrona de leitura. Sim. E aqui no caso você tem toda a vista, os 2 quartos aqui olham para lá. E o banheirinho deve ser igual, né? É, igual. Também tem essa coisa do vidro aí que é esquisito.
E aqui para trás? Bom, isso aqui foi a parte que era em cima da garagem, que foi ampliada e foi feito um enorme quarto de casal. É quase outro apartamento. É, aqui é um grande... Ah, enorme mesmo. Olha aqui. E aquela escadinha ali, que fica em cima da Aqui, pia? aquilo é só serviço, é para chegar no ar-condicionado. Só de vez em quando, que É. se um dia precisar. E aí ela aqui já não é redonda, né? Aquela Aqui já é em cima da garagem, em cima que era da garagem. naquela parte Que modernista. a gente chegou. Aqui no caso você vê a casa, né? Isso. Então se a casa, ela não pode ser chamada de modernista, então. Ela é futurista, modernista. E aqui tem a casa redonda, ali tem a casa triângulo, é isso? A pirâmide. Né? Ali tem uma pirâmide da garagem que fazia parte do projeto, que eu ia fazer a bola lá embaixo, e aqui em cima tinha essa... Ou seja, hoje a gente chegou e conheceu uma casa redonda que para todo mundo que gosta de arquitetura, que gosta de desafios, foi um grande presente a gente ter a oportunidade de conhecer e ver como que é importante a gente quebrar barreiras, né? E aqui tem uma porta que é para... Aqui é a fuga do amante. É a hora que você tem como se esconder aqui. Aqui ó, foge para a rua já, tá vendo? É mesmo? Então essa rua conecta com o seu quarto. Olha isso. A rua, quer dizer, ali é a entrada do sininho, né? Olha isso, gente, que ideia. Bom, então eu quero que vocês escrevam aqui para mim, contando o que vocês acharam dessa casa, desse lugar inusitado, diferente de tudo aquilo que a gente tem visto por aí, e principalmente dessa capacidade de criar algo novo, diferente, e que traga novas soluções de arquitetura, de design, de tudo aquilo que a gente gosta de desafiar como moradia. Eduardo, muito obrigado por me receber, foi um prazer aqui. Quem quiser alugar ou comprar, estamos no telefone abaixo. Muito obrigado. Então me dá aqui um abraço aqui, todo mundo. Obrigado. Obrigado pela visita. Por nos inspirar. Eu estou deixando aqui o Instagram do Eduardo, o site também para vocês verem todo esse projeto, né, mais detalhado. É isso. Eu acho que vale a pena conhecer tudo direitinho e manda aí uma chuva de amor aí que o cara é massa, eu gostei demais. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Valeu. A gente ama uma casa bem linda e decorada, né? E você, quer aprender decoração comigo? Então clica aqui no meu curso Eu Decor. Exatamente, você vai amar aprender mais sobre decoração de uma forma divertida. Quer assistir mais vídeos? É só clicar aqui e a gente continua juntos.